Quem já não se perguntou por que algumas pessoas têm suas orações respondidas quase que na totalidade e outras não? Ou por que algumas pessoas se dão tão bem na vida, onde tudo que colocam a mão prospera, enquanto outras, mesmo empenhando-se arduamente, passam a vida sem sair do lugar? Seria sorte, destino ou predileção divina? Viveríamos num mundo onde apenas algumas pessoas têm o privilégio e a capacidade de concretizar metas? Ou a resposta está diante dos nossos olhos, basta abri-los para enxergar? Neste vídeo vou mostrar que esta resposta está na Bíblia, o livro que todos temos em casa, mas também pode ser encontrada nos ensinamentos de Neville Goddard. Como realizar seus desejos concretizando seus objetivos? Eu peço que você deixe seu like logo agora no começo e no final deixe um comentário, porque isso ajuda muito o canal. A ciência nos diz que nosso sentimento, nossos pensamentos, nossas emoções, orações e crenças não têm efeitos em nossa vida, muito menos no mundo que nos cerca. Afinal, a ciência não se apoia na fé, pois não pode provar a existência do sobrenatural, nem refutar a sua não existência. A ciência se baseia apenas no método objetivo, que visa explicar e descrever fenômenos e fatos da natureza. A grande parte dos cientistas acreditam apenas no que se pode provar. Agora vou te dizer que existe uma linguagem que vive em cada ser humano. Em cada ser humano nessa terra existe uma linguagem sem palavras. É uma linguagem de emoção humana. Esse sentimento é algo que não acontece na sua mente, acontece no seu coração. Esse sentimento é um poder que vive no interior do seu coração. Hoje em dia, a ciência moderna começa a entender esse sentimento que acontece no interior do nosso corpo e tem um efeito direto sobre as coisas no nosso mundo físico, coisas feitas de átomos e de moléculas. Então, o que escolhemos experimentar em nossa vida, devemos primeiro senti-la em nosso coração como se já tivesse acontecido. Então, a pergunta de quanto poder nós temos realmente para mudar nosso mundo, mudar nossa vida, mudar nossa saúde, mudar nosso corpo, quanto poder achamos que temos, não é a pergunta que realmente queremos saber a resposta. Na verdade, a pergunta que estamos fazendo é quem somos. E esse é o grande mistério e a controvérsia na linguagem da ciência. Somos simplesmente observadores passivos deste universo, vendo o mundo passar? Ou somos criadores poderosos, como nossas tradições religiosas e espirituais sempre disseram? Somos realmente criadores poderosos? Como utilizar esse poder? Já ouviram falar do Evangelho Perdido de Tomé? Você deve ter ouvido falar dele. É um texto extremamente poderoso. O Evangelho Perdido de Tomé é poderoso porque se acreditava que nele estão as palavras reais de Jesus, tais quais como ele ensinava àqueles que o seguiam de perto. Como usar o poder da emoção humana a fim de liberar a força da matriz divina em nossa vida? Primeiro, precisamos entender como funciona. E a ciência nos dirá de que maneira funciona. Em segundo lugar, devemos falar a linguagem que a matriz divina reconhece, algo que a ciência não consegue nos explicar. Pois isso vem de nós, do nosso passado, da nossa cultura, da nossa história, daqueles que aprenderam a utilizar essa linguagem por milhares de anos. E é isso que faremos agora. Aprender sobre o que disse Jesus e os grandes mestres sobre essa linguagem. Todas as vertentes religiosas, sejam cristãs, budistas, hindus, tradições pré-cristãs, nos dizem que existe um campo de energia e que temos a linguagem para usar esse campo. Esta é uma página real do Evangelho de Tomé, então sabemos que esse antigo Evangelho existiu de verdade. E se você olhar atentamente para as letras aqui, são escritas em grego. E se você conhece esse idioma, você pode lê-las aqui mesmo. No Evangelho de Tomé, há duas chaves muito importantes
Isso foi escrito há cerca de 300 anos depois do tempo de Jesus. E só agora estamos nos dando conta do quão importantes são essas chaves. Nos mosteiros budistas no Tibete, diziam que sentir é a oração, que deveríamos agir como se nossas orações já tivessem sido respondidas. Se você tiver uma cópia do Evangelho de Tomé, este é o versículo 106, que diz: quando você faz as duas coisas, pensamento e emoções em uma. O Evangelho de Tomé fala sobre emoção e pensamento. Diz que quando seu pensamento e emoção parecem um, você verá o que vai acontecer. Você vai dizer para a montanha: mova-se, e a montanha se moverá. Quando você consegue reunir seus pensamentos e emoções em uma única força potente, esse é o momento que você tem o poder de criar o que deseja. Agora, no versículo 8, ele fala quase a mesma coisa. Isso era tão importante que ficou registrado 3 vezes dentro do mesmo evangelho. E veja o que ele diz: se vocês dois fizerem as pazes um com o outro nesta casa. Quando Jesus fala sobre casa, o templo, do que ele está falando? Ele está falando que você é a casa, você é o templo. Se os dois fizerem as pazes dentro desta casa, se o pensamento e emoção se tornarem um, se eles fizerem as pazes um com o outro, nesta casa, olha o que acontece. Você vai dizer para a montanha: mova-se, e ela se moverá. Em um versículo completamente diferente, nos diz novamente quão poderoso é unir pensamento e emoção. Entretanto, eles ainda não nos dizem como fazer isso. Como conseguir isso é o próximo passo. Na Bíblia cristã primitiva, sua Bíblia atual, existe uma passagem que diz: peça e receberá. Certamente você já ouviu falar dela. Alguns a conhecem, porém conheço pessoas que pedem e nada acontece. Porque pedem errado. Pedem por favor, faça isso acontecer. E isso não é pedir. Para pedir, devemos falar com o campo, a matriz divina, em uma linguagem que o campo possa reconhecer, em um idioma significativo. O campo não conhece sua voz, reconhece o poder do seu coração. Nosso coração gera ondas eletromagnéticas, e essa é a linguagem que o campo reconhece. O campo reconhece quando você cria o sentimento em seu coração, como se sua oração já tivesse sido respondida. São justamente as ondas eletromagnéticas que lhe dão essa resposta. Pense nisso por um momento e responda: é desta forma que você tem feito suas orações? Enquanto temos essa passagem na Bíblia, versão King James, João 16, 23, 24, a versão aqui é editada. E essa versão se parece com aquela que lemos. Esta versão editada diz: tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, ele lhe dará. Até agora não pediste nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria possa ser completa. E esta é a edição editada, e é tão surpreendente para mim porque eles removeram as 2 frases que nos dizem como pedir. No século IV, quando ocorreram as edições, removeram essas 2 frases. Você gostaria de ver as originais? Bem, retornamos ao aramaico original e veremos uma nova tradução. O original em aramaico, a princípio, parece semelhante a esta versão traduzida com essas partes que faltam. Tudo o que você pede diretamente desde meu nome será dado a você, e até agora você não fez isso, porque se pedirmos com a nossa voz, não fazemos isso. Agora, aqui está a parte que foi editada. Aqui está o que se perdeu. Essas 2 frases são muito poderosas. Peça sem motivo oculto, sem segundas intenções, e seja cercado por sua resposta. Envolva-se no que deseja, até que sua alegria seja completa. Preste atenção ao versículo editado e depois no original. Veja a gritante diferença que existe em apenas dizer uma palavra.
ao dizer sinta-se cercado, envolvido com o que deseja. Sinta como se sua resposta já tivesse acontecido. Se o seu desejo é ter um relacionamento perfeito em sua vida, se o seu desejo é a cura do corpo, ou quem sabe prosperidade, haja, sinta e visualize como se isso já tivesse acontecido. Envolva-se pelo seu desejo, porque é só quando seus pensamentos e suas emoções se tornam é que tudo acontece. Ao fazer isso, cresce o pensamento de cura, prosperidade, do relacionamento ou do que tanto deseja, e você sente o amor por isso. Nesse ponto, tanto o pensamento quanto o sentimento se tornam e essa é a linguagem que o campo responde o pedido. Pedir sem segundas intenções, sem objetivo oculto. O que significa isso? Pedir sem julgamento. Pare por um momento e pense no que tanto deseja, porém que não acontece. Agora seja franco com você mesmo. Será que lá no fundo, por algum motivo, existe algum julgamento seu sobre isso? Vou dar um exemplo. Você deseja ser próspero, porém passou sua infância inteira ouvindo que os ricos são maus, que os ricos são avarentos, que os ricos vão para o inferno e coisas do tipo. Você quer ser próspero, mas não quer ser mau, não quer ir para o inferno. No fundo, você quer algo que julga mal, então não acontece nada. Ou, quem sabe, você deseja um relacionamento perfeito, porém, por algum motivo, acredita que não merece. Você precisa ser honesto com você, pois essas crenças sempre ficam no fundo do nosso âmago, pois acreditamos que elas existem para nos proteger. Sendo assim, deixamos que elas fiquem muito bem guardadas, ocultas, às vezes, até de nós mesmos. E isso é precisamente o que os budistas dizem. Peça sem julgamento, de certo ou errado, para o bem ou para o mal, sem o ego, peça de coração. Isso faz sentido para você? Agora, se isso parece muito religioso, porque está na Bíblia, o filósofo do século XX, Neville Goddard, em seu livro O Poder da Consciência, diz o mesmo. Neville diz que você deve fazer seu sonho futuro tornar-se presente agora, assumindo que o desejo realizado vem de um lugar que já aconteceu. A realidade física deve responder à linguagem que entende. Já no livro A Arte de Acreditar, Neville explica que a oração é um estado de consciência e uma ferramenta poderosa para a criação pessoal. Ele defende que a chave para a oração eficaz é se ter a convicção de que o desejo já foi realizado, alinhando pensamento e sentimentos com essa realidade desejada. Neville também ensina que as pessoas podem mudar suas vidas e realizar seus desejos por meio de conceitos como suposição, desejo e convicção persistentes. Esse é seu objetivo. Nas tradições budistas, eles nos falam da qualidade do sentimento, e as tradições judaico-cristãs estão nos dando instruções para estarmos cercados, estar envoltos no que desejamos, com os sentimentos de certeza. Quando você junta tudo, entende que é algo que acontece em nossos corações, não em nossas mentes. Sentindo como se a oração já tivesse sido respondida, sem julgamento, sem ego e sentindo o resultado como se já tivesse acontecido. Este é o canal Mentes Brilhantes. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.